Olá pessoal, tudo bem? Começaremos agora a nona aula de Geologia e hoje vamos trabalhar o tempo geológico. Vamos falar um pouquinho sobre a história da Terra, com uma ênfase um pouco maior aqui no nosso território brasileiro. O tempo geológico é algo que distingue a geologia de outras ciências, da maioria delas, pois trata-se de um tempo muito profundo, são milhares, milhões de anos em questão, até bilhões. E isso distingue a geologia da maioria das ciências que trabalha com escalas de tempo instantâneas, ou no máximo seculares, milênios, enfim. E para fazer esses estudos é necessário ter padrões de referência, para conseguir organizar um conjunto de fenômenos que ocorreram num tempo tão longo, tão prolongado. A gente tem dois padrões de referência. Um deles é a datação relativa, que diz respeito à ordenação de eventos, e o outro é a datação absoluta, que diz respeito à obtenção de datas específicas. Vamos dar uma olhadinha agora em cada um desses dois. Começando pela datação relativa. A datação relativa, ela se refere a grande parte do que a estratigrafia faz. A estratigrafia é uma sub-área da geologia que tem como interesse, tem como intuito compreender a relação espacial entre as rochas, para daí obter conclusões a respeito também da sua organização no tempo, quais foram os fenômenos que produziram essas rochas no passar do tempo, com que sequência que esses processos aconteceram. E um dos que vai contribuir bastante nessa discussão, dos primeiros autores, é o Nicolau Steno, lá no final do século XVII. Ele vai propor 3 princípios que vão nos ajudar a compreender de que maneira a gente tem essa sucessão da formação de sedimentos e de rochas sedimentares, aqui no caso específico. O primeiro princípio é o princípio da superposição. Segundo o princípio da superposição, as camadas que estão no topo são mais novas, as camadas que estão na base são mais antigas. Como que funciona isso? A gente vai ter aqui as rochas sendo produzidas depois de um processo de sedimentação, litificação e tudo mais. Então a gente pode pensar que primeiro houve a formação de uma camada, uma camada de sedimentos foi depositada primeiro, formou rocha, depois teve a deposição de uma outra camada de sedimentos e daí sucessivamente uma em cima da outra. E é por isso que a gente tem essa relação de idades entre essas camadas. O segundo princípio ele diz respeito à continuidade lateral dessas rochas. Então, um conjunto de rochas que você encontra numa região, você pode encontrar em outra região também, formando a mesma sequência. Então, uma sequência que eu encontro aqui, calcário, arenito, dolomito, que aparece de um lado, pode aparecer do outro também, pode aparecer em outra região. Aqui no interior de São Paulo temos esse exemplo, temos basaltos que se intercalam com arenitos, que ocorrem tanto em São Paulo, quanto no Rio Grande do Sul, quanto no Mato Grosso. Então essas rochas elas vão ocorrer em sequências semelhantes em diferentes regiões, em função dessa sua continuidade lateral, indicando que cada uma dessas camadas foi um corpo que se desenvolveu numa extensão definida. O terceiro princípio é o princípio da horizontalidade inicial. Ela fala que inicialmente todas as camadas, todos os estratos sedimentares são horizontais. O que não inclui, por exemplo, a estratificação cruzada que a gente viu dos depósitos eólicos, porque na realidade ali são estratos que se desenvolvem localmente. Aqui a gente está pensando nas camadas que se desenvolvem regionalmente. Então, nessas camadas que se desenvolvem regionalmente, os estratos eles são originalmente horizontais. Pode acontecer da gente encontrar um pacote como esse que está aqui ao meu lado, em que as rochas elas aparecem inclinadas. Isso pode acontecer quando, por exemplo, a gente tem a formação do extrato G, depois do extrato F, do extrato E, do extrato D. Depois da formação do extrato D, a gente teve um movimento tectônico que fez com que essas rochas todas ficassem inclinadas. Após esse movimento tectônico, houve um evento erosivo, que está registrado ali numa superfície de erosão, que é um limite irregular que existe entre essas camadas sedimentares. No caso, aí, as camadas D, E e F com a camada C. E após esse período erosivo, houve um novo período de sedimentação, em que formaram-se as camadas C, B e A. Então, nesse caso, você tem a horizontalidade inicial, não quer dizer que essa horizontalidade dure para sempre. Bom, mais para frente, outro importante pensador que foi o William Smith, ele percebeu também que havia uma sucessão dos fósseis
dentro das camadas sedimentares das rochas, que à medida que você se aprofundava nos perfis de rochas, né, nos perfis geológicos, você encontrava fósseis cada vez mais simples, né, e que para cada período específico que era correlacionado, você encontrava um conjunto diferente de fósseis. Tá? Então aí já foi também um embrião daquela ideia de que as espécies elas mudam com o passar do tempo. É que naquele momento não havia ainda o conceito darwinista de evolução, né? O conceito darwiniano, né? Aquela ideia de que existe uma mudança gradual de uma espécie para outra, né? Naquela época não se sabia qual era o mecanismo, né? Também era possível pensar naquele contexto que as espécies eram criadas por alguma entidade superior, depois elas desapareciam, depois eram criadas novamente e assim sucessivamente, né? Então não estava muito estabelecido ainda por que esses fósseis mudavam, mas já houve esse reconhecimento, né, no início lá do século XIX, final do século XVIII para o início do século XIX, de que havia essa mudança ao longo do tempo geológico dos seres vivos, né, e que eles poderiam ser usados como índice para correlacionar as rochas. Então, um conjunto de fósseis indicaria uma idade específica, lembrando que nesse momento ainda não havia métodos de datação absoluta que nos pudessem dizer quantos milhões de anos tinha cada rocha dessa. Bom, na discussão sobre datação absoluta, a gente começa citando o arcebispo Ussher, né? O arcebispo Ussher, ele usa as escrituras, ele usa a Bíblia e considera a tradição judaico-cristã da época que concebia a Terra com poucos milhares de anos, né? Para respeitar aquilo que estava nas escrituras, aquilo que está nas escrituras. E ele chegou a fazer uma datação da Terra considerando o que aparece lá nas escrituras, no caso o livro de Gênesis, né? Então ele considera lá o tempo da criação até o dilúvio, do dilúvio até Abraão, do nascimento de Abraão até o êxodo do Egito, né? E daí sucessivamente até o nascimento de Jesus e os dias atuais. E ele considerou naquele momento que a Terra ela teria sido criada há 4.004 anos antes de Cristo, né? Inclusive com uma datação aí bem específica, né? Tinha até uma data, dia 23 de outubro, às 9 da manhã, inclusive. Então era uma datação extremamente precisa, extremamente rigorosa matematicamente, né? Usando esses dados aqui, que são dados bíblicos. E ainda nesse contexto, nessa concepção, da Terra formada nos moldes, né, como está previsto na Bíblia, houve um conjunto de outros pensadores também que foram depois apelidados como catastrofistas, né? Não quer dizer que eles se autodenominassem assim, catastrofistas, mas que foram considerados assim, catastrofistas, por entender que essa Terra era jovem demais para que os processos naturais que hoje a gente observa pudessem produzir essa diversidade de formas, de rochas que a gente encontra hoje, né? De montanhas, planícies, enfim, e tudo mais. E que seria necessário, então, a intervenção divina para que houvesse verdadeiras transformações na Terra, né? Essa intervenção divina ela se daria por meio de catástrofes. E a mais importante dessas catástrofes seria o dilúvio, tá? E isso vai ser fortemente defendido por alguns dos pensadores da época. Um deles é o Werner, né, que a gente está citando aí, que defendeu o netunismo para explicar como que as rochas eram depositadas, né? Então aquelas rochas que eram depositadas uma sobre a outra, né? Aquele princípio da continuidade lateral era aplicado nesse contexto aqui para entender a origem da Terra e das suas rochas conforme as concepções bíblicas, tá? Então aquilo ali, aqueles princípios se aplicavam perfeitamente aqui. A gente poderia imaginar também que houve um dilúvio, né? Que depois desse dilúvio as águas escoaram e com esse escoamento das águas as rochas sedimentares foram todas elas sendo produzidas dentro de um contexto oceânico, né? Então, considerando-se as rochas, né, a pouca observação que havia a respeito das rochas na época
e considerando que isso era algo que estava escrito nas Escrituras, que tinha grande autoridade naquele momento, mesmo nos meios acadêmicos, era considerado até óbvia a origem dessas rochas, de acordo com aquilo que já estava descrito na Bíblia. Porém, um outro conjunto de pesquisadores procurou pensar de outra maneira, procurou encontrar origens naturais, né, origens que fossem explicáveis pelos processos naturais para descrever os fenômenos aqui da superfície da Terra. E aí, quem teve um insight foi o Hutton, né, o James Hutton, lá na Escócia, né? Então ele teve um insight trabalhando em fazendas, percebendo que havia ali uma deposição contínua de material sedimentar trazido pelos rios, né? E isso o levou a ter a ideia, né, a percepção de que aqueles estratos sedimentares, né, maiores, eles também poderiam ser formados dessa maneira, por que não, né? Ou seja, ele conseguiu correlacionar algo, né, um fenômeno que você consegue perceber no dia a dia, com algo que ocorre numa escala muito maior de tempo e espaço, tá, para formar as rochas. Tá? E isso vai atrair alguns pensadores na época também, né? O Lyell, por exemplo, é um dos que vai defender, né? O Lyell, na realidade, ele nasce no ano em que o Hutton morreu, né? Então, depois que o Hutton já faleceu, que o Lyell vai ler o que o Hutton escreveu e vai defender as ideias do Hutton, né? A ideia de que os mesmos processos operam por longos períodos, né? A ideia de que os processos que a gente vê hoje explicam os depósitos do passado, né? Inclusive com aquela frase célebre, né? De que o presente é a chave para o passado, né? Os processos que ocorrem hoje, eles podem, por analogia, ser também vistos lá no passado, né? Vistos entre aspas, né? Vistos apenas os resquícios deixados por esses processos. Então aí está o embrião desse novo pensamento geológico, né? Que é o pensamento das causas naturais para os fenômenos geológicos e que considera que os processos não são necessariamente catastróficos, né? Num primeiro momento, eles inclusive exageraram um pouco na proposta, né? Considerando que todos os processos eram lentos, né? Depois a gente foi percebendo que havia processos lentos, processos mais catastróficos, né? Mas que todos eles poderiam ser explicados por causas naturais. Todos eles poderiam ter base na física, na química, na biologia. E é assim até hoje, né? Assim que a gente compreende hoje a evolução da Terra, né? A evolução da Terra que obedece princípios que são conhecidos na física, na química, e que nada do que a gente observa na Terra hoje depende do sobrenatural para se formar. Processos físicos, químicos e biológicos podem muito bem explicar todos os fenômenos que a gente conhece. Bom, usando esses princípios da física, da química, o Kelvin, Lord Kelvin, né, o mesmo da escala Kelvin de temperaturas, ele procurou fazer um cálculo da idade da Terra, né, considerando já que aquela ideia do arcebispo Ussher de que a Terra tinha apenas 4.004 anos, né, quer dizer, 4.004 anos antes de Cristo seria a data de formação dela, naquela época ali daria mais ou menos uns 5.900 anos. Então, ele procurou também calcular qual seria então a verdadeira idade da Terra, né? Considerando não o que está nas escrituras, mas o que a física, o que a química tem para oferecer. E aí, o Kelvin ele considerou como que um objeto com a composição química semelhante à da Terra deveria se resfriar no passar do tempo, né? Então, ele partiu de um pressuposto de que a Terra ela teria uma temperatura inicial de aproximadamente 7.000 Kelvin, que hoje é entendida como mais ou menos a temperatura do núcleo da Terra, né? Então ele assumiu essa temperatura inicial para o planeta e que ele foi se resfriando com o passar do tempo. Tá? E aí esse resfriamento, para ele tentar determinar qual foi a taxa de resfriamento, né? Com que velocidade houve esse resfriamento, ele considerou os dados do gradiente geotérmico da Terra, considerando que a Terra ela tem um gradiente de temperaturas, né? Quanto mais você se aprofunda na Terra, mais quente ela é.
Então ele considerou, com base nesse gradiente, que aqui na superfície é um gradiente relativamente alto em relação ao resto da Terra, ele considerou que a Terra estava se resfriando até que rapidamente, comparado com o que a gente compreende hoje. E considerando que houve um resfriamento rápido, um resfriamento mais rápido do que o resfriamento que a gente concebe hoje, ele calculou aí uma idade entre 25 e 400 milhões de anos para a Terra. Tá? Difere ainda bastante do que a gente entende hoje? Sim, difere. Hoje a gente calcula aí que a idade da Terra é de 4,5 bilhões de anos aproximadamente, né? Então está bem diferente. Mas já mostra para nós que o tempo geológico, né, na época dele, né, isso já ficou claro, que o tempo geológico ele é um tempo muito mais longo do que se imaginava antes. Agora, por que houve essa discrepância, né? Por que o cálculo acabou não acertando a idade da Terra considerando aquilo que a gente sabe hoje? Porque ele não considerou dois fenômenos que contribuem para manter um alto gradiente geotérmico na crosta, que é a convecção, que faz com que haja um fluxo bastante eficiente de calor dentro da Terra, tá? Que aquece rapidamente a base da crosta, e não considerou também a radioatividade, que ela continua produzindo calor. Tá? Então, o calor que a gente tem hoje na Terra não se explica apenas pela temperatura inicial da Terra, né? Que a Terra começou com tal temperatura e depois ela foi se resfriando continuamente. Não, a gente tem uma certa manutenção do calor que acaba retardando esse resfriamento, que é devido à radioatividade, ao decaimento de isótopos radioativos, fazendo com que haja liberação contínua de calor. E aí hoje a gente entende que a temperatura, que a idade da Terra é muito maior do que isso. Depois eu vou falar quais são as evidências. As evidências elas vão aparecer agora aqui, discutindo a radioatividade, né, que foi descoberta lá pelo Henri Becquerel, lá no finalzinho do século XIX. Então, a radioatividade ela diz respeito a esse decaimento de alguns núcleos atômicos, né? Então, o núcleo atômico ele pode mudar com o passar do tempo, ele pode decair, né? Essa mudança a gente chama de decaimento, por meio de emissão de alguns tipos de partícula. Por exemplo, partícula alfa é um tipo de partícula que pode ser emitido por um núcleo atômico durante o seu decaimento. Tá? Nessa emissão da partícula alfa, o núcleo atômico vai perder 2 prótons e 2 nêutrons. Né? Então a partícula alfa ela é igual a um núcleo de hélio, porque o hélio é o elemento químico que é feito também de 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Então essa é a representação que a gente tem da partícula alfa, né? Que tem a massa atômica 4, né? E tem uma carga elétrica mais 2, né? Dos 2 prótons que ele possui. Um outro tipo de emissão de partícula é a partícula beta. Né? Então, no processo de decaimento, pode ter a emissão de uma partícula beta, que é uma partícula negativa que é emitida do núcleo. Tá? E aí o núcleo ele perde uma carga negativa. Tá? E aí você tem a emissão de um elétron, tá? Nesse caso. Tá? Na realidade não é bem assim, né? Na realidade não é que tem um elétron lá no núcleo, né? Que você tem a emissão de uma carga que é equivalente à de um elétron, tá? Mas não vamos confundir pensando que existem elétrons no núcleo, não. São nêutrons que estão perdendo a sua carga negativa e se transformando em prótons, tá? O nêutron ele é neutro, né? Daí que vem o seu nome, tá? E quando ele perde uma carga negativa, ele se transforma em algo positivo, se transforma no próton. Por processos que são melhor explicados pela física quântica. Bom, o terceiro tipo de emissão é a emissão da radiação gama, que aí, no caso, é uma onda eletromagnética que pode ser emitida, né, no processo também de decaimento, uma onda que tem alta energia, né, e que pode penetrar bastante nos objetos também, que é bastante perigosa. Né? Todas elas são perigosas, todas elas são bastante nocivas, né, para a vida. A vida ela pode sofrer bastante, né, prejuízo, uma vez que ela seja atingida por esses raios que são emitidos pela radioatividade, né, porque pode produzir mutação no nosso DNA. Bom, esses isótopos eles vão decaindo com o passar do tempo. Se você mantiver uma amostra desses isótopos perfeitamente isolada do resto, você vai perceber que a quantidade
de elementos originais, que são chamados de elementos pai, vai diminuindo com o passar do tempo, né? Então, aqueles que podem decair, eles vão diminuir com o passar do tempo, e aqueles que são resultado, fruto desse decaimento, vão se acumulando com o passar do tempo, tá? E aí a gente tem também o conceito de meia-vida, né? Aqui está como semi-vida no gráfico, mas pode ser chamado de meia-vida também. O que é meia-vida, né? É o tempo necessário para que metade dos isótopos pai se desintegre, tá? E aí cada um dos isótopos vai ter uma meia-vida específica. Vamos dar alguns exemplos, tá? No caso aqui do rubídio 87. O rubídio 87 ele tem uma meia-vida de 50 bilhões de anos. Ou seja, mais do que o próprio universo, né, que tem 13,5 bilhão de anos. A gente sabe isso pela proporção de isótopos que decai, né? Você não tem ali, você não vai esperar 50 bilhões de anos para ver metade deles decaindo, mas se uma pequena fração isso já decai, você consegue extrapolar, né? Porque esse processo ele é extremamente linear, né? Você tem ali uma grande precisão desse processo, né? Da taxa na qual esse processo acontece. Então demora 50 bilhões de anos para que metade dos rubídios 87 se transformem em estrôncio 87. Tem também tório, potássio, urânio. Vamos falar desse urânio. Do potássio. O potássio argônico é um método que é bastante usado também. Para que metade desse potássio sofra decaimento, potássio 40, e se transforme em argônio 40, a gente tem aí 11,9 bilhões de anos de prazo, tá? Ou seja, em 11 bilhões de anos, metade do potássio ele já decaiu em argônio. Se eu estiver pensando em datar eventos recentes de milhares de anos, né, ou poucos milhões de anos, talvez esse não seja o melhor método, porque em milhares de anos ou poucos milhões de anos, pouquíssimo desse potássio vai ter decaído, né? E considerando que a proporção desse potássio radioativo em rochas, em minerais, é muito baixa, né? Você vai ter ali uma grande dificuldade de detectar esse decaimento, né? Então é por isso que cada um desses isótopos é usado para um período de tempo específico. Se eu estou datando rocha de bilhão de anos, aí tudo bem. Você já vai ter um decaimento significativo de potássio numa rocha de 2 bilhões de anos, que permite que você faça mensurações, tá? Por outro lado, podemos falar também do carbono 14, né, que é convertido em nitrogênio. Aqui está como o português de Portugal, azoto, né, mas o azoto também pode ser chamado de nitrogênio aqui no Brasil. O carbono 14 ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. Ou seja, em 5.730 anos, metade desses isótopos pai já decaíram. Quando passa mais 5.730, é mais uma meia-vida. Ou seja, metade daquele pedaço que sobrou, né, metade daquela quantidade de isótopos que sobrou, vai sobrar a metade deles, né, vai ser metade da metade, que no caso vai ser um quarto. Tá? Passado 3 vezes esse período, vai ser metade da metade da metade, vai dar um oitavo. Depois 1/16avos, depois 1 sobre 32, 1 sobre 64. Vai chegar uma hora que a concentração de carbono 14 vai ser tão pequena que ela vai ser indetectável, né? Então ela não se aplica para datações muito antigas. Para coisa de milhões de anos ela já não se aplica mais, tá? Para milhões de anos a gente tem que usar o urânio, tem que usar o potássio, tem que usar o tório, tem que usar isótopos que durem mais, tá? Por isso que o carbono 14 ele só é usado para fazer datações de fenômenos recentes. E aí vamos aproveitar e falar um pouco mais dele, né? Ele é bastante discutido, é bastante debatido, pois ele permite datar diretamente os seres vivos, coisa que não acontece com os outros métodos. Os outros métodos são usados apenas em rochas, tá? Então no carbono 14 a gente pode datar um tecido que morreu, de um animal, de uma planta, né? Pode ser usado para datar restos mortais desses organismos. E ele tem vamos dizer assim, ele pode ser usado para materiais de até 50 mil anos aproximadamente, né? Passou disso, já não vale mais usar o carbono 14. Como que funciona o ciclo do carbono 14? O carbono 14 ele é produzido na atmosfera da Terra
a partir dos átomos de nitrogênio. A gente pode ver aqui em cima, ó, o átomo de nitrogênio que possui 7 prótons e 7 nêutrons, tá? E tem a sua massa atômica 14, né? Aproximadamente 14. O carbono, ele se forma a partir desse nitrogênio quando um nêutron em altíssima velocidade emitido pelo Sol, ele colide com esse núcleo, tá? E ele leva à expulsão de um próton, né? Então você tem a entrada de um nêutron e a saída de um próton, tá? E nesse processo a gente tem a formação do carbono 14, quando um nêutron se transforma em um próton, tá? Não, desculpa. Quando um nêutron entra no núcleo e um próton sai, né? Porque o próton foi embora, você vê que o número de prótons caiu de 7 para 6, né? E aí você tem a mudança do elemento químico, porque o que define o elemento químico é o número de prótons, né? Então, como o número de prótons caiu de 7 para 6, passamos de um elemento químico para outro, passamos do nitrogênio para o carbono, tá? Esse carbono agora, né, ele vai, por conta da sua carga elétrica que existe no seu núcleo, quimicamente ele vai se comportar como qualquer outro carbono, tá? Seja carbono 12, carbono 13, eles vão se comportar da mesma maneira. A única diferença vai ser que o carbono 14 é um pouco mais pesado, né? Então fisicamente ele acaba tendo um comportamento um pouco diferente. Mas para a fotossíntese isso não interessa, ele acaba sendo incorporado, assim como qualquer outro isótopo do carbono, na mesma proporção que existe na atmosfera, né? Enquanto esse organismo está vivo, as proporções de carbono 14 vão ser mantidas dentro deles. E os animais que se alimentam dessas plantas também vão ter uma proporção de carbono 14 bem definida dentro de seus organismos. Agora, uma vez que essa planta e esse animal morrem, aí a sua concentração de carbono 14 vai decaindo com o passar do tempo, porque você não tem mais a entrada de carbono 14. A planta que morreu, o animal que morreu, agora são um sistema fechado, tá? Então esse sistema fechado não está mais recebendo matéria, né? O animal morreu, não está comendo mais, a planta morreu, não está fazendo mais fotossíntese, né? Então agora é um sistema fechado que não está mais recebendo esse carbono 14. O que acontece agora é que esse carbono que está nos seus tecidos, ele vai sofrendo o seu decaimento radioativo natural, né? O carbono 14 ele decai naturalmente e nesse decaimento ele se transforma novamente no nitrogênio, né? O nitrogênio que tem 7 prótons, né? Então ele vai fazer essa emissão de elétron, tá? Essa emissão da partícula beta. E nesse caso, você tem a transformação novamente de um nêutron em um próton, tá? E aí, esse átomo ele ganhou um próton e quando muda o número de prótons, muda o átomo, né? O carbono agora ele virou nitrogênio, ele vai se comportar quimicamente como qualquer outro nitrogênio. Tudo bem? E aí, a análise da datação, ela vai fazer essa comparação da proporção que existe entre carbono 14 e nitrogênio dentro do tecido que já morreu, tá? Para ter uma estimativa aí de quanto tempo que faz que esse organismo morreu. Quanto menor a concentração de carbono 14, mais tempo da morte do organismo. Bom, considerando outros métodos, né, não é o carbono 14 que a gente vai usar, mas considerando, por exemplo, o potássio, o tório, o urânio, né, a gente pode datar os meteoritos, que são muito antigos, e a gente constata com a datação de milhares de meteoritos que a idade da Terra ela deve ser aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ali 4,55 bilhões de anos, porque essa é a idade máxima possível para sua formação, com base na idade dos meteoritos, considerando que a Terra ela foi produzida por acreção de poeira estelar, né? Essa poeira ela foi formando os planetas, foi formando o Sol, inclusive o Sol ele foi produzido por essa mesma poeira, e os remanescentes dessa poeira são os meteoritos, né? Então, os meteoritos eles teriam essa idade também equivalente à idade da Terra, tá? Acredita-se que os meteoritos eles sejam um bom indicador da idade da Terra. Ah, mas por que a gente não usa as rochas da própria Terra, né? A gente poderia fazer isso. Acontece que as rochas mais antigas da Terra elas já desapareceram. Elas já foram todas modificadas por metamorfismo, por intemperismo,
por fusão, né? Boa parte dela já derreteu, tá? E a gente não tem rochas dessa idade aqui. Na Terra a gente tem rochas aí de 4,1, 4,2 bilhões de anos, mas não chega a ter rocha lá dos primórdios da Terra. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho então sobre a subdivisão do tempo geológico e aproveitar para falar um pouco sobre a história da Terra, né? Essa que era a nossa proposta para essa aula também. Então vamos entender essa escala do tempo geológico, né? Você já deve ter visto essa figurinha aqui, que coloca aí as camadas de rocha uma sobre a outra e do lado você tem os nomes com as idades. E ao lado a gente tem a tradução para o português dessas idades, né? Então temos lá Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, Proterozoico. Esses nomes eles têm em comum o fato de terminarem em zoico, né? O que significa esse zoico? O zoico ele está relacionado aos seres vivos, está relacionado aos fósseis, né? Como a gente viu, desde lá dos tempos de William Smith, percebeu-se que os fósseis mudam com o passar do tempo, né? E os fósseis foram considerados índices excelentes para a gente fazer essa correlação das rochas, correlacionando suas idades, né? Para ter uma noção aí, para montar esse quebra-cabeça das idades das rochas, porque é o único fenômeno que realmente muda de uma era para outra de maneira a não se repetir, né? Não se repete jamais. Uma geração de fósseis nunca é igual a outra, tá? Então é por isso que a gente tem o uso deles auxiliando a montar essa escala geológica, né? Então aqui está uma ponte entre a geologia e a biologia, né? As ciências biológicas que vão nos fornecer esses conhecimentos sobre a vida e que vão permitir fazer essa análise do tempo geológico. Aqui tem uma outra maneira também da gente fazer essa representação dos dados, né? Os dados são os mesmos, só que aqui a gente está botando na horizontal, fica mais fácil para que a gente possa fazer uma análise disso aqui, né? Então temos lá o pré-cambriano, você pode ver que lá no topo, agora que a gente está colocando proporcionalmente, né, ao tempo, que o pré-cambriano, que inclui Adeano, Arqueano e Proterozoico, ele cobre a vasta maioria do tempo geológico, né? De 4 bilhões e 600 milhões, aproximadamente, até aproximadamente 550 milhões de anos, ou seja, é um período aí muito longo. E ele é subdividido em éons, né? Todas essas 4 subdivisões aqui são os éons, que são as maiores subdivisões do tempo geológico, né? São as primeiras na hierarquia de subdivisão. Então, os éons da história da Terra são o Radiano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. O Fanerozoico, por sua vez, pode ser dividido em eras, que a gente vai chamar de Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. E aí o Paleo significa antigo, Meso significa intermediário, Ceno significa recente. Poxa, mas o Paleozoico, nessa escala de cima aqui, nessa régua, ela parece até bem próxima de nós, né? Sim, ela na realidade está muito mais próxima de nós do que da origem da Terra. Só que no momento em que o Paleozoico foi identificado, o que haviam era dados relativos, né? Não tinha ideia da idade da Terra. Ninguém sabia que o Proterozoico e o Arqueano eram tão longos assim, né? E esse Fanerozoico ele é muito melhor conhecido do que os demais por vários motivos. Primeiro que as rochas, quanto mais antigas, maior a probabilidade delas serem destruídas, né? E segundo que no Fanerozoico a gente tem fósseis macroscópicos, coisa que não existe no Proterozoico. Não tem fóssil macroscópio do Proterozoico, nem do Arqueano, né? A vida multicelular ela acontece lá no finalzinho só do Proterozoico, né? No limite ali para o Fanerozoico. Inclusive, o nome fanerozoico vem daí, né? Zoico, né? Vida. Faneiro, visível, né? Então, fanerozoico é o período da vida visível, né? O período em que a gente tem a vida macroscópica, enquanto que o proterozoico já é essa vida primitiva, e que era quase toda ela unicelular. Tá? A maior parte do tempo unicelular, apenas no finalzinho do proterozoico que você tem ali a multicelularidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas eras, então. Começando pelo Radiano, tá? Na verdade, antes do Radiano, né? Começando pela formação da Terra em si.
A gente tem primeiro, então, uma nuvem de gases e poeira que acabou colapsando gravitacionalmente nessa região da Via Láctea, né? Não podemos esquecer que estamos dentro do contexto da Via Láctea e que essa compressão dessa massa de gás e poeira original se deu por interações gravitacionais com estrelas vizinhas, com nuvens de gás e poeiras vizinhas, né? Então a interação entre essas nuvens podem produzir distúrbios gravitacionais que podem conduzir ao colapso dessas nuvens, né? Então essa foi uma nuvem que colapsou, era uma nuvem muito grande, ela foi colapsando, ela foi se retraindo até que 99,9% dela foi parar no centro, que formou o Sol, né? Formou o centro do sistema solar. O restante, 0,1% de detritos, foi usado para formar todos os planetas, asteroides, cometas que existem em volta do Sol, em torno do Sol, né? Então nós somos o que sobrou desse material que foi quase todo ele usado para produzir uma estrela, né? E o restante foi usado para produzir os planetas. E como que esses planetas foram produzidos, inclusive a Terra? Num primeiro momento havia fragmentos bem pequenos que foram colidindo entre si, né? Eles foram se aglomerando por afinidade química, né? Então foram reações químicas que ocorreram localmente para produzir a acreção dessas primeiras moléculas, né? Essas primeiras substâncias, que foram depois se agregando cada vez mais para formar planetesimais, né? E a partir desse momento a gravidade começa a ser a força principal que atrai esses objetos menores entre si, que vão colidindo, formando protoplanetas, tá? Então esses protoplanetas eles já aparecem aí na fase B, né? A formação do protoplaneta, que envolve essas colisões entre planetesimais, que são pequenos objetos de dezenas a centenas de quilômetros de diâmetro, né? Então esses pequenos objetos vão colidindo. Cada colisão dessa a gente sabe, né, que traz bastante energia, então esse início aqui é um início bastante quente, né? E esse material ele é fluido inicialmente. Como esse material é fluido inicialmente, a gente vai ter um fluxo dentro dessa prototerra em formação, no qual os materiais pesados vão sendo levados para o interior, eles vão colapsando gravitacionalmente, enquanto que os materiais leves que estavam no centro vão sendo expulsos aí para as camadas mais superficiais, culminando na camada gasosa que a gente tem ao redor do planeta, que é a atmosfera, né? Os materiais mais leves, né, de toda a Terra estão na atmosfera e estão na parte mais externa do planeta. Então criou-se aí um gradiente de densidades, né, dos materiais dentro da Terra e dentro dos demais planetas, né? Então o material mais denso acabou parando lá no centro, o material menos denso parou na superfície. E houve também a expulsão dos materiais mais voláteis, né? No caso, o hidrogênio, o hélio, né? Boa parte do hidrogênio e do hélio que estavam aqui foram expulsos do planeta, eram leves demais, foram parar na atmosfera, só que também não ficaram presos à gravidade da Terra, porque o vento solar ele acabou fazendo com que grande parte desse hidrogênio e hélio fosse embora daqui da Terra. Por isso que a Terra é tão pobre em hidrogênio e hélio, se comparado com a composição do universo como um todo, né? No universo como um todo, hidrogênio e hélio são 99% dos átomos do universo, né? Bom, falando aqui do Radiano, né? O nome Radiano significa inferno, vem do grego Hades, tá? Existe pouquíssima informação geológica sobre esse período, tanto que ele não é nem reconhecido pela Comissão Internacional sobre Estratigrafia da União Internacional de Ciências Geológicas, né? Que produz anualmente um quadro estratigráfico que é sempre atualizado, tá? Então, as informações são tão difíceis dessa época, né? Sobrou tão pouca rocha dessa época que fica difícil realmente ter um melhor conhecimento sobre ela. Por isso que ela não entrou nessa tabela ainda. E o radiano ele é caracterizado, né, teoricamente, por impactos esterilizantes. O que significa isso? Houve grandes impactos, ainda no contexto de formação da Terra, né, grandes impactos que eliminariam qualquer vida que eventualmente existisse aqui. Um desses impactos, inclusive, é o que levou à formação da Lua, né? A própria Lua da Terra ela é produto de um grande impacto que aconteceu no passado
e esse impacto ele pode ser simulado computacionalmente, né, considerando todos os parâmetros físicos da Terra, os parâmetros físicos da Lua, físicos e químicos, né, que a gente conhece, e considerando um objeto do tamanho mais ou menos de Marte, colidindo com a Terra num ângulo diferente desse que a imagem aqui sugere, né? Ele não colidiu de frente, ele colidiu no ângulo raso, porque se colidisse de frente teria destruído a Terra completamente. Esse grande impacto que se deu no ângulo raso, ele fez com que houvesse uma troca de matéria entre esses dois objetos, né? O núcleo desse objeto ele veio parar no interior da Terra, enquanto que o manto desse objeto que impactou com a Terra, né, que também era diferenciado em núcleo, manto e crosta, boa parte desse manto foi ejetado junto com boa parte do manto e da crosta da Terra. E esses mantos eles acabaram se aglomerando, ficaram em órbita um tempo aí, né, no entorno da Terra, se aglomeraram para formar a Lua. Isso explica, apesar de parecer uma loucura, isso explica as características geoquímicas que a gente conhece da Lua, né? Pelo fato de já terem ido pessoas lá na Lua, né, recolher amostras, né, trouxeram aqui as amostras para os laboratórios e sabemos que a Lua ela tem uma composição química muito semelhante ao manto da Terra. Mas não tem uma composição semelhante à Terra como um todo. Quer dizer, a Lua foi formada do lado da Terra, mas foi feita por materiais diferentes, né? Quer dizer, a gente tem apenas uma parte dos materiais da Terra representados na Lua, né? Então, essa teoria aqui, essa hipótese, na realidade, ela acaba explicando bem por que a Lua tem a composição que tem. Porque ela foi feita não pelos mesmos materiais que formou a Terra, mas pelos materiais que se concentraram nas camadas superiores da Terra. Tá? E isso explica a sua composição, isso explica a sua densidade, que é bem menor que a densidade da Terra. Voltando aqui para as eras geológicas. Começando pelo Arqueano, né? Agora a gente está na tabela oficial, né? O Arqueano ele é o período mais antigo, é o éon mais antigo, né? Vamos usar os termos corretos. E nesse éon, a dinâmica da Terra ela era mais acelerada, era mais rápida, você tinha mais energia, né? O planeta estava mais quente, então o vulcanismo era mais intenso, as movimentações da crosta eram mais intensas também. Acredita-se que o regime tectônico era outro, né? Que havia microplacas predominando naquela época, todas elas com grande velocidade. Né? Grande velocidade eu digo 10 vezes maior que a atual, quer dizer que elas fossem deslizando por aí de maneira visível, né, para quem estivesse lá. Mas eram movimentos muito mais acelerados, então a Terra tinha um dinamismo muito maior, muito mais vulcanismo. E foi nesse contexto que surgiu a vida, né? Foi nesse contexto que surgiram os primeiros sinais de vida que a gente tem aí de aproximadamente 3,8 bilhões de anos, né? Não chega nem a ser fósseis dos seres vivos, mas moléculas biológicas degradadas que foram identificadas em algumas rochas que datam dessa época. Durante todo o período arqueano, a vida na Terra ela foi bastante simples, né? Ela foi formada basicamente pelos procariontes. O que são os procariontes? São as bactérias, né? Então a vida ela era restrita a esses seres microscópicos, esses seres simples que não tinham núcleo celular. E alguns desses procariontes eles produziram estromatólitos, que são edifícios bioconstruídos, que a gente pode fazer uma correlação aí com os recifes, né? Só que os recifes são produzidos por animais. No caso aqui são bactérias que produzem alguns edifícios que inclusive aparecem nessa imagem aí ao lado, né? Parecem essas pequenas almofadas que ocorriam nas praias dessa época aí do Arqueano, considerando ainda que as massas continentais elas eram muito pequenas nessa época. As massas continentais elas foram aparecendo nessas colisões entre as placas tectônicas, né? Foram frutos de dobramentos que aconteceram entre placas que originalmente eram mais ricas em basalto, né? E que podem ser correspondentes a crostas oceânicas atuais. E a partir dessas colisões foram surgindo os primeiros dobramentos, e esses primeiros dobramentos foram os núcleos dos primeiros continentes, né? E aí os continentes foram crescendo por acreção em torno desses núcleos que surgiram lá no Arqueano, tá? E esses estromatólitos, né, que viviam nessas praias, como eu já estava falando, eles produzem aí formações de calcário e sílica formando estratos, né? Então esses estromatólitos não são restritos a essa era, né? Esse éon, desculpa.
eles permaneceram aí por bastante tempo no tempo geológico também. No caso aqui do território brasileiro, o que a gente tem de específico aqui? O que a gente tem no território brasileiro, do Arqueano, é a formação dos núcleos cratônicos do território brasileiro. O que são esses núcleos cratônicos? São aqueles núcleos mais antigos que possuem hoje grande estabilidade tectônica, que não foram deformados, né? Se eles sobreviveram tanto tempo é porque eles não foram deformados pela tectônica subsequente, né? Então são áreas que são estáveis tectonicamente, esses crátons. Então podemos dizer que as rochas mais antigas do Brasil datam dessa época. São algumas que a gente encontra na Amazônia, rochas que são encontradas também lá no sertão do Nordeste. São rochas, algumas delas, né, são poucas rochas, né, elas não ocupam uma área muito expressiva no território brasileiro. Elas se encontram aí nesses núcleos cratônicos da Amazônia e do Nordeste, no núcleo do São Francisco. Indo adiante aqui no período proterozoico, aí a gente já tem uma mudança no padrão da biota, né? Você não tem apenas os procariontes, agora você tem também os seres eucariontes. Nós, né? Nós seres humanos, somos seres eucariontes também. Nós possuímos células com núcleo, tá? Com núcleo diferenciado para guardar o nosso código genético separado do restante, separado do citoplasma, né? E esses primeiros eucariontes eles vão aparecer há aproximadamente 2,1 bilhões de anos. Tá? Então ali você vai ter as primeiras evidências da existência dos eucariontes, lembrando que essas células são de dificílima fossilização, é muito difícil acontecer a fossilização, você tem que ter condições extremamente específicas, né? Mas como havia muitas células, alguma acabou sobrevivendo, né? E temos algumas amostras dessas células eucariontes de 2 bilhões de anos, que foram as primeiras que apareceram. E nesse período, a gente teve o início também do acúmulo de oxigênio na atmosfera, né? Então, os seres fotossintetizantes eles vão começar a ter um papel mais importante, né? No caso, as cianobactérias e também as algas verdes, né? No caso, cianobactérias são procariontes, as algas verdes são eucariontes, né? E as duas vão contribuir para aumentar o oxigênio, o nível de oxigênio na atmosfera. Num primeiro momento, esse oxigênio ele não vai se acumular na atmosfera. O oxigênio que é liberado pela fotossíntese não vai se liberar no primeiro momento. Ele vai reagir com tudo aquilo que é possível de rocha no fundo do oceano e nos continentes. E essa reação do oxigênio com as rochas vai produzir grandes depósitos ferríferos bandados, né? Que são chamados de BIF, né? Banded Iron Formation, né? E esses BIFs, né, muitos deles ocorrem no território brasileiro também, né? Parte do ferro que é extraído na mineração lá no Pará vem desses BIFs, né? Que são depósitos do fundo marinho daquela época que guardam esse período em que havia uma grande oxidação acontecendo no fundo oceânico. Acredita-se, inclusive, que nessa época o oceano não era azul, o oceano era vermelho, os mares eram vermelhos. Tamanha a concentração de óxidos de ferro que havia na água em função dessa fase aí de oxidação. Depois que houve depois que todas as rochas que puderam ser oxidadas foram oxidadas, aí sim o oxigênio começou a acumular na atmosfera. Esse óxido que estava em suspensão começou a decantar e as águas voltaram a ser azuis como elas são hoje, né? Como a gente vê hoje, né? Não quer dizer que elas sejam de fato da cor azul, né? Mas a gente vê a água da cor azul. Um fenômeno também que é datado do final do Proterozoico é a multicelularidade, né? O surgimento da multicelularidade. A multicelularidade ela vai ocorrer apenas nos eucariontes, né? Então, os eucariontes eles vão formar os primeiros seres multicelulares, né? Que vão ser bem simples inicialmente, que só lá no Fanerozoico que vão se transformar nos animais, nas plantas, como a gente conhece. Mas aí você vai ter já um passo importante para o surgimento desses seres, né? O surgimento do reino animal, do reino vegetal, o surgimento de fungos, né? Vai acontecer no finalzinho desse período. E no finalzinho desse período também a gente vai ter um evento que ainda é bastante controverso, né? Que é a chamada Terra Bola de Neve, né? O que seria essa Terra Bola de Neve? É uma possível glaciação que cobriu
todo o planeta de gelo, tá? Diferente dessas glaciações que a gente viu nas aulas anteriores, que cobriram apenas uma parte do planeta, essa teria coberto o planeta inteiro. Não se sabe ainda por que isso aconteceu, nem se isso aconteceu, uma vez que o registro geológico ele não é tão completo, né, a ponto da gente ter uma boa cobertura das rochas da Terra, né, saber de fato se realmente todas as rochas foram atingidas por erosão glacial, quando é possível identificar a marca de algum tipo de atividade erosiva. O fato é que todas que foram encontradas até hoje tinham essas evidências de processos glaciais. O que também podemos falar dessa época é que a vida continua restrita aos oceanos, ela ainda não coloniza os continentes. Olha só, estamos aqui chegando nos 550 milhões de anos e todo esse período aqui é de vida oceânica. Os continentes demoraram muito para ser colonizados, né? Desde que a vida apareceu, foram bilhões de anos para que ela chegasse nos continentes. Não foi de um dia para o outro que isso aconteceu, né? A evolução biológica ela vai acontecendo muito lentamente, é um passo após o outro, né? Você não chega em estruturas complexas de um dia para o outro. Isso demora bilhões de anos, considerando uma quantidade assim incontável de mutações que vão acontecendo no código genético de cada um desses seres, né? Então não tem como dizer que isso aqui aconteceu rapidamente, né? Isso aqui só poderia acontecer porque o tempo geológico permitiu essa evolução como a gente conhece. E no Brasil? No Brasil, a gente pode destacar 2 ciclos orogenéticos que ocorreram. O que são ciclos orogenéticos? São períodos nos quais ocorrem movimentos tectônicos convergentes, com a formação de montanhas, com a formação de dobramentos, com a formação de falhamentos, tá? E que são preservados nas rochas até hoje, né? Então, até hoje temos indícios em território brasileiro de períodos de dobramentos que são datados do Proterozoico. Um deles é o ciclo orogênico transamazônico, que, como o nome já diz, aparece em rochas da Amazônia, mas também aparece em rochas de outras regiões do Brasil, né? Foi um período em que várias massas continentais estavam colidindo entre si para formar, na época, um supercontinente que nem era a Pangeia, tá? Nem era a Pangeia que estava se formando. Acredito que nessa época aqui já fosse a Rodínia, né? Então a Rodínia ela poderia estar em formação nesse momento e é um outro supercontinente diferente do Pangeia, que é o último apenas dessa história de supercontinentes. E o ciclo orogênico brasiliano, esse sim, ele está relacionado à formação do Pangeia, né? Que foram também várias massas continentais separadas que colidiram entre si e nessas colisões apareceram montanhas. Hoje essas montanhas estão erodidas, né? Apenas restaram as raízes dessas montanhas, que estão registradas, por exemplo, lá na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, aqui no Planalto Atlântico, em São Paulo, Rio, Espírito Santo, né? Temos evidências desses processos. Agora chegamos no Eon Fanerozoico, né, que é o Eon no qual nós estamos. E esse Eon, ele é muito melhor conhecido do que os demais e ele tem também uma subdivisão mais detalhada, né, justamente por ele ser melhor conhecido. E ele é dividido em Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Essas são as 3 eras geológicas que existem dentro do Eon Fanerozoico. E cada era geológica pode ser dividida também em períodos, né? Então, por exemplo, o Paleozoico ele é dividido nesses 6 períodos: Cambriano, que é o mais antigo, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, que é o último, né? O Permiano ele fecha o Paleozoico. Quais foram os principais eventos que aconteceram no Paleozoico, que eu acabei considerando aqui os principais, não quer dizer que seja de fato os principais. O primeiro deles é a explosão do Cambriano, né? O que é essa explosão, né? Não é que aconteceu uma grande explosão de nada, né? De uma bomba. Foi a vida, né? A vida ela se diversificou de maneira sem precedentes no Cambriano, tá? E provavelmente isso se deve à atuação de 2 fatores que a gente não sabe qual é o peso deles, né? Um desses fatores é a multicelularidade, que permitiu que a vida assumisse agora várias morfologias diferentes que não eram possíveis antes, quando havia apenas a unicelularidade, tá? Então esse é um dos fatores. O outro fator que a gente também tem que considerar é a nossa pobreza também de dados paleontológicos dessa época,
que podem fazer com que pareça haver uma grande explosão, quer dizer, um momento em que de repente tudo aconteceu, mas que na realidade não foi tão de repente assim. Né? Pode ter raízes mais profundas essa diversificação que a gente consegue ver no Cambriano. Né? Pode ter acontecido já desde metade para o fim do Proterozoico, só que não sobraram evidências fósseis disso. Né? Então, esse é outro fator que a gente tem que considerar também, o fato de que não temos um conhecimento muito claro do ponto de vista paleontológico do que aconteceu entre o Proterozoico e o Cambriano, o que de certa maneira, agravado com os estudos moleculares que mostram que muitos dos seres cambrianos eles devem ter, muitos dos grupos que surgiram no Cambriano devem ter de fato se ramificado antes. Né? Então temos dados moleculares que indicam, né, dados genéticos que indicam que lá no fim do Proterozoico já estava acontecendo uma diversificação, mas que por alguma razão no registro fóssil a gente só pôde perceber no Cambriano. Então esse é o primeiro evento que marca essa época, essa era, né? Vamos usar as palavras corretas. Também podemos mencionar a grande prevalência de trilobitas, que é esse bichinho que aparece aí na figura da direita, nos fósseis dessa época. Né? Então, em muitas rochas paleozoicas vai ser muito comum encontrar os trilobitas, que marcaram bastante o Paleozoico. Né? São artrópodes que acabaram desaparecendo no final do Permiano, que teve uma grande extinção, que já vamos falar sobre ela. Também podemos mencionar as florestas carboníferas, que acabam sucedendo a primeira geração que ocupou os continentes. Né? Os continentes passaram a ser ocupados apenas no Devoniano, lá no meio do Paleozoico, 400 milhões de anos aproximadamente. E a partir daí houve a possibilidade também da vida se diversificar no ambiente subaéreo. Né? As plantas, por exemplo, elas acabaram se diversificando bastante e formaram as primeiras florestas. Né? As primeiras florestas apareceram apenas no final do Devoniano, início do Carbonífero, há aproximadamente 350 milhões de anos. Ou seja, durante mais de 4 bilhões de anos não houve floresta alguma na Terra. Olha que coisa. Então as florestas apareceram nesse período e desde então a gente tem florestas. Né? Só que as espécies que existem nessas florestas vão mudando com o passar do tempo. Né? Então, no primeiro momento, essas florestas tinham predominantemente pteridófitas, né? Depois apareceram florestas de gimnospermas, e lá no final, só do Permiano, que apareceram florestas com angiospermas. Mas no Mesozoico, no Mesozoico que apareceram as angiospermas. O final dessa era geológica é marcado por uma grande extinção. A maior extinção em massa da história da Terra ocorreu entre o Paleozoico e o Mesozoico. Não se sabe exatamente a origem dessa extinção. Isso pode ter sido produzido por um conjunto de fatores que envolve vulcanismo. Né? A gente tem um vulcanismo muito intenso na Sibéria nesse período, que pode acabar explicando um pouco também as grandes variações climáticas que ocorreram e as extinções que foram causadas por elas. Mas também não se descarta a possibilidade de um impacto de um meteoro ter ocorrido aí e ajudado também nessa grande extinção. No caso aqui do território brasileiro, né, o que a gente tem de importante aqui para mencionar? No território brasileiro, podemos falar da formação de grandes bacias sedimentares, como já foi mencionado na aula anterior. Então, nesse período, houve grandes transgressões marinhas, especialmente no Ordoviciano, Siluriano, grandes transgressões marinhas, porque a Terra estava muito quente, né? E o volume de água era muito grande, né? Não tinha gelo, né? Não tinha gelo acumulado em calotas polares. Então, toda a água estava no formato líquido ou vapor, né? Então, nesse caso, houve água suficiente para cobrir grandes extensões, não só do território brasileiro, né? Mas de outros territórios também, em outros continentes, né? Então, grandes bacias sedimentares são dessa época. Também podemos falar da formação de grandes depósitos de carvão, né? do Carbonífero, em florestas que a gente chama de carboníferas, porque elas foram não só do período carbonífero, mas porque é a partir delas que a gente tem a formação do carvão. Inclusive, o período carbonífero tem esse nome graças ao carvão. Tá? É o carvão que é o primeiro a ser constatado aí. E podemos mencionar também a glaciação permocarbonífera que atingiu o território brasileiro. Né? Então, boa parte do Brasil ficou embaixo de gelo
nesse contato aí, nessa transição entre Devoniano e Carbonífero. Desculpa, entre Carbonífero e Permiano, né? Então, lá no final do Carbonífero, há 300 milhões de anos, houve essa grande glaciação que cobriu boa parte do Brasil, da África, da Índia, da Austrália, da Antártica, e que foi inclusive usado como evidência lá do Wegener para sua teoria da deriva continental. O Mesozoico ele é famoso por esses animais que muita gente gosta, né? A gente adora os dinossauros, né? Especialmente na minha infância, pelo menos eu adorava os dinossauros, ainda gosto, claro, adoro os dinossauros, né? São seres realmente incríveis, né? E que mexem com a nossa imaginação. Quando se fala em dinossauro, se imagina algo muito antigo, algo muito velho, algo muito próximo da origem da Terra, mas a gente está vendo aqui nesse reloginho que os dinossauros estão muito distantes da origem da Terra, né? Eles surgiram recentemente até. Surgiram aproximadamente 250 milhões de anos nessa transição entre o Paleozoico e o Mesozoico, né? E foi no Mesozoico que eles tiveram grande sucesso, que eles ocuparam todos os continentes da Terra, né? Que na realidade não eram continentes separados, né? A gente tinha aí no início do Mesozoico um único continente que era a Pangeia. A Pangeia se formou lá no Paleozoico e ela acabou se fragmentando, iniciou a sua fragmentação durante o Mesozoico, né? A Pangeia, a fragmentação dela dura muitos milhões de anos, né? Então a Pangeia que se forma no Paleozoico, nas duas eras seguintes que ela vai se fragmentar, tá? E o que a gente pode falar também no Mesozoico é essa questão das altas temperaturas atmosféricas, que inclusive foram positivas para que esses animais se espalhassem pela Terra, né? São animais que acredita-se, né, que boa parte deles seja de sangue frio, mas há evidências também de dinossauros que sejam de sangue quente, né? E não tem só dinossauro, podemos falar de outros répteis também. Os mamíferos já existiam nessa época, só que os mamíferos eles tinham uma situação subordinada aos dinossauros, eles não conseguiam competir com os dinossauros, né? Então os mamíferos eles ficavam, boa parte deles, enterrados no subsolo. Também podemos falar que as gimnospermas prevalecem, né, enquanto vegetação, as angiospermas aparecem no final do período, só vão predominar no período seguinte, tá? Podemos falar que o Mesozoico também ele é responsável por boa parte do petróleo que existe na Terra, né? Foi um período muito quente, um período de transgressões marinhas também, um período em que houve muita produtividade biológica nesses mares rasos e essa produtividade biológica ela acabou se convertendo em petróleo, uma vez que esses seres que habitam os oceanos também morriam, também foram decompostos e houve também concentração dos hidrocarbonetos, né, que são oriundos da decomposição desses organismos, produzindo o petróleo em bacias sedimentares mesozoicas. Então, você quer procurar petróleo, procure bacias sedimentares, especialmente mesozoicas, né? Não só elas, né, mas especialmente as mesozoicas. Também podemos mencionar o evento KT, que é o evento que separa o Cretáceo, que está marcado como K, do Terciário, né, que é já dentro do Cenozoico, que foi o grande impacto meteorítico que também destruiu grande parte da vida na Terra, né? Foi um impacto muito intenso, né, com um asteroide ou cometa muito grande, que tinha mais de 10 quilômetros de diâmetro, que colidiu com a Terra. Ele caiu exatamente numa região que tinha grandes depósitos carbonáticos, né, que produziram uma transformação muito rápida e muito intensa no clima do planeta. E foram essas transformações do clima, que foram muito rápidas, em escala de poucos anos, né, que romperam todo o ciclo alimentar da Terra, né? Matou grande parte dos fotossintetizantes, aí depois isso acabou acabando com os herbívoros, né? E por fim os carnívoros também não tiveram mais o que comer. E isso acabou também eliminando grande parte da vida da Terra, né? Mas sabemos que a vida, uma vez que passa por extinção, ela se renova, né? Então no Cenozoico houve renovação da vida. No final do Mesozoico, a gente pode falar também da formação do Paleodeserto Botucatu, não tão no final, especialmente aí do Jurássico para o Cretáceo, né, do meio para o fim. O Paleodeserto Botucatu, que cobriu boa parte do território brasileiro. Então o território brasileiro estava seco, boa parte dele, no Mesozoico, especialmente a parte sul do território brasileiro, né, que deixa esses registros aí na formação Botucatu de sedimentos aqui no interior de São Paulo.
Também podemos falar de atividade vulcânica intensa aqui no Brasil, especialmente no sul do Brasil, com o vulcanismo da formação Serra Geral, que cobriu boa parte dos sedimentos da Bacia do Paraná. E esse vulcanismo tem muito a ver com essa quebra, com essa ruptura da Pangeia e a separação dos continentes, né? A reativação sul-atlantiana, inclusive, ela é um reflexo dessa separação dos continentes sul-americano e africano e o correspondente surgimento do Oceano Atlântico, né? Então, o Atlântico ele vai aparecer no período Mesozoico e durante o Cenozoico ele só vai crescer, enquanto a América do Sul e a África vão se separando. Ao fim, falamos do Cenozoico, né? O período, a era mais recente, né? A era geológica mais recente que a gente tem é a era atual, tá? E em relação ao clima, a gente pode falar que no início as temperaturas estavam altas, daí elas foram caindo com o passar do tempo. Pelo menos ao longo dos últimos 20 milhões de anos, a gente tem essa tendência de queda de temperaturas no tempo geológico profundo, tá? Isso causado especialmente pela aproximação da Antártica ao Polo Sul, né? A Antártica ela esteve no Polo Sul, né? Dentro do contexto de Gondwana, lá no Carbonífero. Essa grande massa continental saiu do Polo Sul, o Polo Sul ficou livre e isso permitiu a redistribuição de calor pela Terra, fez com que o planeta se esquentasse. Quando a Antártica foi direcionada para o Polo Sul novamente, isso produziu um novo resfriamento da Terra. Então a Terra ela resfriou no Cenozoico, especialmente na segunda metade do Cenozoico, quando a gente teve o início de períodos glaciais, né? As glaciações pleistocênicas, que envolveram não apenas o gelo da Antártica, mas também o gelo nos continentes do hemisfério norte, cobrindo boa parte da América do Norte, da Eurásia, né? E também a ilha da Groenlândia, que esteve coberta durante todas essas glaciações. O que também é destacado aí no Cenozoico é o surgimento da nossa espécie, né? Então o ser humano ele aparece aí no final do Cenozoico, já nos últimos capítulos dessa novela aqui, que é a história da Terra, né? Se a gente considerar o tempo que o ser humano existe com o tempo da história da Terra, é um piscar de olhos, né? No qual nós estamos aqui enquanto espécie. No Brasil, o que a gente pode destacar do Cenozoico, né? No Cenozoico, houve um grande soerguimento do território brasileiro, especialmente na sua fachada ocidental, né? Então, as bacias sedimentares que estavam se formando no Paleozoico e no Mesozoico, elas deixaram de se formar durante o Cenozoico, né? Pelo menos as grandes bacias durante o Cenozoico elas passaram a ser erodidas, elas agora estão em posições mais elevadas, né? Então elas são erodidas e vão produzindo aí o relevo de chapadas, de serras que a gente encontra no interior do Brasil. E em algumas áreas específicas houve a formação de bacias tafrogênicas. O que é isso, né? O que é uma bacia tafrogênica? É uma bacia que se forma numa fossa tectônica. Então houve a formação de algumas fossas tectônicas no litoral, próximo ao litoral brasileiro, como por exemplo aqui entre o Paraná e o Rio de Janeiro, a gente tem um conjunto de bacias tafrogênicas, tem a bacia de Curitiba, tem o Vale do Ribeira, tem o Vale do Paraíba, tem a bacia de Resende, né? Todas essas bacias, né, que estão dentro do Vale do Ribeira e Vale do Paraíba também, todas elas estiveram conectadas no passado, né? Formaram uma única fossa tectônica que foi coberta de sedimentos que hoje está sendo erodida, né? Hoje os sedimentos estão sendo levados pela erosão fluvial. E essas bacias elas se formaram naquele contexto de separação também entre América do Sul e África, né? Por conta de forças distensivas, né? Essas forças distensivas elas foram reconduzidas para algumas rochas dentro do Brasil e acabou produzindo essas bacias também. Bom, e também podemos falar no Brasil dos efeitos das glaciações, né? Podemos dizer que as glaciações elas tiveram efeito importante no clima do território brasileiro e na produção de depósitos sedimentares em função dessa mudança de clima. Como o fato de que nas eras glaciais houve fases secas no território brasileiro, enquanto que nos estágios interglaciais as condições foram mais úmidas, como é hoje, né? Hoje estamos num período interglacial, conforme nós já destacamos na última aula. E aqui, para fechar, a gente localiza essas rochas de diferentes eras geológicas no território brasileiro, né?
Como a gente falou, as rochas do Arqueano, elas se encontram em regiões muito restritas, muito específicas, né? Estão marcadas aí em preto, roxo e vermelho, tá? Onde a gente consegue encontrar, especialmente no Amapá, no Pará, tá? Tem rochas arqueanas, Minas Gerais, né? Na Bahia também. E boa parte dessas rochas é aproveitada para a extração de metais, para a extração de minério de ferro, minério de alumínio, de manganês, né? Então, boa parte delas são aproveitadas aí para mineração. Temos rochas proterozoicas também. Em azulzinho, você vê aí o neoproterozoico, né? O proterozoico mais recente. Laranja, você tem manchas laranjas também de um proterozoico mais antigo e tem grandes manchas rosa claro, especialmente lá na Amazônia, do paleoproterozoico, né? Então, todas essas rochas aí do proterozoico, elas são aquelas correspondentes aos ciclos orogênicos que eu mencionei. O ciclo transamazônico, no caso dessas que estão em rosinha e que predominam na Amazônia, e no ciclo brasiliano, que predomina aí no leste brasileiro, né? São rochas, em sua grande maioria, metamórficas e ígneas também. No Fanerozoico, a gente tem a formação de grandes bacias sedimentares, né, que vão aparecer no território brasileiro, especialmente aí nos tons de amarelo e de verde, né, o verde e amarelo, né, que vai representar as bacias sedimentares. Esse verde aí você pode ver que ele está mais presente na Bacia do Paraná, que tem rochas mesozoicas na sua superfície, são sedimentares, né, mas são do Mesozoico na sua superfície. Na Bacia do Parnaíba também, você vê lá no Maranhão, né, que tem a presença dessas rochas mesozoicas, e na bacia também do Amazonas, né, lá entre o Amazonas e o Pará. Grandes extensões cenozoicas de sedimentação apenas lá no oeste amazônico, né? Você vê que tem uma grande área ali de sedimentação cenozoica, que é especialmente do início do Cenozoico. E também podemos mencionar o leste amazônico, a ilha de Marajó, né, o estado do Pará, uma parte ali do norte do Pará, possui também sedimentos cenozoicos, e também a bacia do Pantanal, que é uma bacia que hoje está funcionando, né? As outras bacias, todas elas estão hoje em processo erosivo. A bacia do Pantanal, ela continua recebendo sedimentos, ela continua sendo uma bacia sedimentar funcional. E é nessas bacias que são explorados recursos como carvão, especialmente lá no sul do Brasil, nos estratos paleozoicos, e petróleo, tá? Que no caso, boa parte do petróleo brasileiro está nos sedimentos da plataforma continental, que nem aparece nesse mapa aqui, né? Estão mais lá para baixo do oceano, né? Na parte menos profunda dele, na plataforma continental. E uma outra parte do petróleo e do gás se encontra nas bacias da Amazônia, né? Que ainda foram pouco exploradas e que continue assim. Bom, então, as referências de hoje foram um pouco diferentes, né? Usamos Desfrando a Terra como nas outras aulas, mas usamos também esse livro aqui que é muito interessante, da História Ecológica da Terra, que descreve as eras geológicas e conta essa história em maiores detalhes. Muito bem, gente. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana. Até mais.